Você já se sentiu como se estivesse perdido, sem rumo, como se cada passo que desse fosse em direção ao vazio? Como se algo ou alguém estivesse esperando por você em algum lugar, mas você não soubesse onde? E no fundo, você se perguntasse: será que Deus ainda me espera? Talvez tenha se afastado tanto, talvez tenha feito escolhas erradas, mas e se eu te disser que a resposta não está no que você fez, mas no que você ainda pode fazer? E mais importante ainda, será que você está pronto para ouvir o que Ele tem para te dizer? Não é sobre o que você merece, mas sobre o que Ele decidiu te dar. Você tem se escondido, não é? Pode ser que por dentro uma tempestade te consuma, enquanto por fora você tenta mostrar que tudo está bem. Mas lá no fundo, aquele eco no coração não te deixa em paz. Aquela sensação de que a sua alma ainda clama por algo que não consegue alcançar. E se eu te disser que esse algo é exatamente o que você já tem dentro de você, esperando para ser descoberto? Deus te chama, mas você tem evitado ouvir. Talvez por medo de ser vulnerável, talvez porque as palavras dele são como uma flecha certeira no coração. E, no entanto, ele ainda te espera. Você já parou para pensar que talvez o maior erro não seja ter caído, mas ter acreditado que a queda foi o fim? O que você acha que ele faria se soubesse que você está em pedaços? Que ao invés de te julgar, ele escolheria te levantar novamente? O medo de errar, de falhar, de não ser digno, tem cegado você para uma verdade imensurável. A verdade de que, por mais perdido que você se sinta, ele ainda está ali, de braços abertos, dizendo: eu ainda te espero. E a pergunta que paira no ar é: você está disposto a voltar? Ou será que vai continuar andando em círculos, fugindo do único caminho que pode te salvar? No silêncio da sua alma, você sente um vazio, não sente? Uma falta que nenhuma distração pode preencher, uma dúvida que nenhuma resposta concreta pode aliviar. E o que se esconde por trás desse vazio? Não é apenas um buraco, é uma jornada onde cada passo que você dá é mais uma chance de descobrir a verdade que te liberta. Talvez você não veja, mas a cada respiração, Deus te chama de volta, de maneira silenciosa e poderosa. Como um sussurro no vento, ele fala diretamente ao seu coração. Mas você o escuta? Ou está tão distraído que não percebe que a cada segundo ele diz: eu ainda te espero. E agora chega o momento decisivo. A dúvida que você carrega é justamente o que te mantém afastado. E, paradoxalmente, é também o que te empurra em direção ao desconhecido. Você não pode mais ignorar. A resposta que você tanto procura não está no que você sabe, mas no que você sente. Deus não te abandona. Não importa o que aconteceu até aqui, o que importa agora é o que você faz com o que Ele ainda tem para te oferecer. O mistério está diante de você, esperando para ser revelado, e a única coisa que falta é uma escolha: ouvir com o coração. Você já sentiu uma presença que não pode ser explicada, mas que está sempre ali? Algo que parece estar ao seu redor e ao mesmo tempo dentro de você? Algo invisível, mas palpável, que te observa sem julgamento, que te entende, que te espera. Esse é o convite que Deus te faz. Um convite silencioso, discreto, mas tão profundo que chega a ser avassalador quando você finalmente o reconhece. Eu ainda te espero. O que isso realmente significa? Quando você olha para a sua vida, para as escolhas que fez, as portas que fechou, os caminhos que tomou, pode ser difícil acreditar que ainda há algo ali esperando por você. Mas é nesse momento de incerteza, de falhas aparentes, de frustração, que a verdadeira promessa se revela. Esse convite não vem com pressa, nem com exigências. Ele é um convite calmo, sereno, mas firme. Não importa o quanto você tenha se afastado ou o quanto você tenha caído, Deus te espera exatamente onde você está.
Não importa quantos erros você cometeu, quantas vezes você se sentiu indigno ou perdido. O que importa é que Ele nunca desistiu de você. Mesmo quando você duvida de si mesmo, Ele te aguarda, paciente, sem pressa de te julgar. E nesse silêncio, onde as palavras parecem escassas, você sente algo que te chama, algo que te pede para se permitir parar e ouvir. Você sente esse convite vibrar no fundo do seu ser. Um convite para voltar, para se reconhecer, para ser quem você nasceu para ser. É um convite não de perfeição, mas de acolhimento, de uma paciência infinita que aguarda a sua rendição. A espera de Deus é uma espera imutável, mas cheia de promessas silenciosas que você ainda não pode compreender completamente. E nesse momento, no exato instante em que você começa a perceber a profundidade dessa espera, você entende que não se trata de algo que foi deixado para trás. Pelo contrário, a verdadeira espera se manifesta agora, no presente, no agora. Ele te espera aqui, onde você está, não no futuro, mas no agora. Não é sobre onde você está, mas sobre quem você está se tornando. Eu ainda te espero. Essa voz que atravessa as distâncias, que rasga os muros da sua indiferença, que acalma as tempestades dentro de você. Essa voz que te convida a acreditar novamente que há algo mais, que há uma razão para tudo o que aconteceu, para tudo o que você passou. E a maior revelação de todas é que essa espera é um ato de amor incondicional, não algo que exige de você uma resposta imediata, mas algo que se coloca ao seu lado, te aguardando, para que no momento certo você se permita aceitar. Você já sentiu o peso desse convite? O peso da espera que não te condena, mas te acolhe, que diz: eu não me fui. Eu ainda estou aqui e estou esperando para que você me ouça. O primeiro passo da jornada não é físico. Ele acontece dentro de você, no momento em que você decide parar e ouvir. Esse é o começo de uma transformação que só pode acontecer quando você se permite entender que mesmo nos piores momentos, mesmo nos erros, Deus te aguarda com paciência. E Ele vai esperar o tempo que for necessário, porque para Ele você nunca será um perdido. Você sempre será um esperado, sempre será aquele por quem Ele aguarda. E essa espera, por mais silenciosa que seja, nunca será em vão. Porque quando você finalmente ouvir, quando finalmente se permitir entender a profundidade desse convite, algo em você vai se transformar. E você vai entender que essa espera é, na verdade, a chave para um novo começo. O passado é como um peso invisível, mas tão real que se apodera de nós e nos faz duvidar da nossa capacidade de seguir em frente. Quantas vezes você já se sentiu prisioneiro dos próprios erros? Como se tudo o que você fez até agora fosse uma sentença de prisão sem fim, que te impede de caminhar, de viver livremente. O passado pode ser um cárcere, onde cada pensamento, cada memória, cada gesto cometido se torna uma corrente invisível, que te impede de ver além. Você se sente sufocado por ele e, de certa forma, você não sabe como se libertar. Como se cada parte de sua história fosse um muro que te impede de enxergar o que está à sua frente. A cada passo que você tenta dar, o peso da culpa e da vergonha parece se tornar mais forte, mais imenso, mais esmagador. E então, você olha para trás e vê tudo o que não deu certo, tudo o que você não conseguiu fazer, todos os caminhos que você não percorreu. A dor do arrependimento consome e as lembranças dos erros passados não te deixam em paz. Mas o que você não percebe é que, ao se agarrar ao passado, você está deixando de viver o presente, de aceitar o convite que Deus te faz. Porque a espera de Deus não é sobre o que você fez, mas sobre quem você é agora, nesse momento.
Ele não te espera no erro, mas no perdão. Ele não te espera nas sombras do que foi, mas na luz do que você pode ser. O que aconteceu no passado já não importa. O que importa é a decisão que você toma hoje. Você vai continuar a ser prisioneiro das suas lembranças? Ou vai permitir que a voz de Deus te liberte, te chame para uma nova jornada? Eu ainda te espero. Essa não é apenas uma frase de consolo. Não é apenas uma forma de te acalmar. É uma verdade profunda que transcende o tempo e o espaço. Deus não está preocupado com o que aconteceu antes, porque o verdadeiro amor de Deus não conhece passado, não conhece falhas, não conhece erros. O seu amor é eterno e não depende das suas ações, mas da sua disposição em se abrir para Ele agora. Você carrega as marcas do que viveu, mas essas marcas não são sentenças. Elas são testemunhos de uma jornada que você pode reescrever. Quando você se permitir, ao invés de ver seu passado como um fardo, verá nele uma fonte de aprendizado, uma ponte para o futuro que Deus preparou para você. Ao entender que você não é mais refém do seu passado, você poderá finalmente dar o próximo passo, sabendo que não está mais sozinho. Eu ainda te espero. Deus te espera em cada momento de arrependimento, em cada escolha que você faz para se levantar. Ele não te espera em uma vida sem falhas, mas em uma vida onde a graça e o perdão fluem livremente, permitindo que você se torne mais forte, mais inteiro. E ao entender isso, você começa a se libertar das correntes invisíveis do passado. Porque o verdadeiro peso do passado não está nas suas falhas, mas na forma como você lida com elas. E, no momento em que você decide se libertar e aceitar a voz que te chama, tudo o que foi ficou para trás e uma nova história começa a ser escrita. O medo é uma sombra que nunca se afasta, uma sensação constante que não importa o quanto você tente fugir, sempre volta, às vezes sutilmente, às vezes de maneira avassaladora. Ele chega sem ser convidado, com a força de um furacão, tornando cada passo mais difícil, cada respiração mais pesada. Ele não avisa quando vai chegar, mas quando se instala, faz com que o mundo à sua volta pareça pequeno, estagnado, até sufocante. Quantas vezes você já parou no meio do caminho, com as mãos suando, o coração disparado e a mente em um turbilhão de pensamentos contraditórios? A coragem parece uma ilusão e o medo uma realidade imutável. A sensação de paralisia te domina e você se vê novamente à beira de uma decisão, à beira de um salto, mas algo dentro de você te diz para parar. O medo te chama, te desafia a dar um passo em falso, te faz acreditar que o preço da coragem será mais alto do que você pode pagar. Ele tenta convencer você de que, se você permanecer onde está, pelo menos estará seguro. Pelo menos o risco de se machucar estará afastado, mas, no fundo, há algo em você que não se contenta com isso. Algo em você sabe que esse medo não é uma defesa, mas uma prisão. Ele te protege daquilo que é desconhecido, mas também te aprisiona em uma vida que não é sua. Cada dia em que você se permite ceder ao medo é um dia em que você deixa de ser quem nasceu para ser. Cada decisão tomada pelo medo é uma decisão que te afasta da sua verdade. E dentro de você há uma voz silenciosa, mas firme, que começa a se manifestar, pedindo para ser ouvida. Uma voz que diz: eu ainda te espero. Não uma voz de cobrança, mas uma voz que te chama para fora, que te chama para um novo mundo, onde o medo não é mais a força que te controla. O medo é um companheiro, mas não o líder da sua vida. O líder é a coragem que reside dentro de você. Uma coragem que não é uma negação do medo, mas uma aceitação da sua presença sem permitir que ele dite os termos da sua existência. Essa coragem não é uma característica que você possui ou não possui.
ela é uma escolha. A coragem é a decisão de caminhar, mesmo quando o chão sob seus pés não parece seguro. É a disposição de avançar, mesmo quando o futuro é incerto e você não sabe o que vem a seguir. Coragem é olhar para o medo e dizer: eu vou continuar, apesar de você. Coragem não é uma falta de medo, é a vontade de agir mesmo com ele ao seu lado. E é aqui, nesse ponto de inflexão, que você tem a chance de se transformar. Porque, ao invés de se render ao medo, você decide usar o medo como combustível para ir mais longe. Ao invés de paralisar, você escolhe caminhar. E com cada passo dado, você se torna mais forte. Cada vez que o medo tenta te derrubar, você se levanta um pouco mais alto. E é assim, com coragem, que você começa a perceber que o medo não te define. Ele é apenas uma parte do processo, uma fase transitória. Ele não é o fim da jornada, mas um teste ao qual você deve sobreviver para chegar ao seu verdadeiro destino. E, em cada passo dado com coragem, você ouve novamente a voz suave e constante que te chama, que te lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando o medo parece insuportável, você nunca esteve sozinho. Eu ainda te espero. Essa voz não te empurra para a frente, mas te guia com paciência e amor. Ela não te exige que você tenha todas as respostas agora, mas te lembra de uma coisa importante. Não importa o quão grande seja o medo, a coragem sempre estará ao seu alcance. Você tem o poder de escolher não ser dominado por ele. Deus te espera na coragem, na decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo dentro de você diz para desistir. E ao tomar esse passo, você se aproxima mais da verdade sobre quem você realmente é. O medo pode ser imenso, mas a coragem que vem quando você decide não se deixar dominar por ele é maior. A verdadeira força não vem de ignorar o medo, mas de reconhecê-lo e ainda assim avançar. A coragem é a chave para desbloquear um novo capítulo em sua vida, onde o medo perde sua capacidade de te controlar. E ao fazer isso, você encontra o que mais deseja: liberdade. Liberdade para ser quem você nasceu para ser. Liberdade para viver sem as correntes do medo. Liberdade para seguir o chamado de Deus em sua vida. Eu ainda te espero. Não como uma voz de pressão, mas como uma promessa de que, no final, a coragem sempre vence. E quando você olhar para trás, verá que o medo que parecia tão grande nunca foi o monstro que você imaginava. Ele era apenas o teste que você precisava passar para descobrir o verdadeiro poder que reside dentro de você. E a voz de Deus, suave e paciente, estará sempre lá, esperando para te guiar. Quando você olha para o espelho, o que vê? Quem é você realmente? Não o que os outros veem, não o que você mostra ao mundo, mas quem você é por dentro, no fundo da sua alma. Quantas vezes você já olhou para o reflexo e se viu distorcido, tentando se encaixar em moldes que não são seus? A imagem que você vê no espelho é uma composição de expectativas, medos e inseguranças que você acumula ao longo do tempo. Mas, por baixo disso, existe uma verdade que você tem medo de enfrentar. Talvez você tenha se acostumado tanto a esconder essa verdade de si mesmo, a disfarçá-la, a fingir que não existe, que nem sabe mais onde ela está. Você já tentou olhar para dentro e procurar por aquilo que realmente é seu? Ou tem medo do que pode encontrar ali? A verdade que você teme não está no reflexo distorcido que você criou, mas nas camadas profundas do seu ser, onde reside a essência de quem você é de fato. Uma essência que por tanto tempo você deixou de lado em favor de uma imagem aceitável, uma versão moldada pelo medo de não ser suficiente. Você sempre se escondeu atrás das expectativas dos outros, atrás das máscaras que coloca para não ser visto de verdade.
Mas a verdadeira imagem não está nas máscaras, está em você, no que você tem dentro, no que você escolhe ser quando deixa de lado todas as mentiras e se permite ser vulnerável. Essa verdade escondida dentro de você é a chave para a sua libertação. Ela não está em qualquer conquista material, nem em qualquer aparência externa que você possa ter. Está no que você carrega dentro do seu coração e da sua alma, nas feridas não curadas, nos desejos mais profundos e nas memórias esquecidas, que insistem em aparecer como fantasmas até que você as enfrente. Você sabe, no fundo, que a razão de tantas frustrações e medos é que você ainda não permitiu que a sua verdadeira natureza se revelasse completamente. E isso te aprisiona. Ao continuar a viver para agradar aos outros, ao tentar ser o que os outros querem que você seja, você perde a conexão com a única coisa que pode realmente te libertar: a verdade sobre quem você é. Por mais que tente se esconder, por mais que se envolva em distrações, a verdade sempre encontra uma maneira de emergir. Ela é como uma chama que pode ser abafada, mas nunca extinta. A dor que você sente, a ansiedade que corrói, são sinais de que há algo dentro de você que está gritando para ser visto, para ser reconhecido, para ser vivido. E quando você finalmente se permite olhar para isso, quando finalmente decide confrontar a verdade que reside em você, algo profundo começa a mudar. Não é um processo fácil, não é uma jornada rápida ou sem sofrimento, mas é a única maneira de encontrar a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem medo, sem máscaras, sem disfarces. Nesse processo de autoconhecimento, Deus não está longe. Ele está dentro de você, esperando pacientemente para que você descubra a força e a beleza que sempre existiram ali. Ele te conhece como ninguém. Ele te vê por inteiro, não pelos erros que você cometeu, não pelas falhas que você tem, mas pela luz que reside em você, pela sua essência divina, pela verdade de quem você realmente é. Ele te chama para longe das sombras das mentiras que você conta a si mesmo e te convida a entrar na luz da verdade. Eu ainda te espero. Essas palavras não são uma cobrança, mas um lembrete constante de que, mesmo quando você se perde de si mesmo, Ele sempre estará ali, te aguardando pacientemente, pronto para te ajudar a encontrar o caminho de volta. Olhar para a sua verdadeira essência exige coragem, porque ao fazê-lo, você se vê sem as armaduras que construiu, sem as defesas que levantou para se proteger do mundo. Mas é nesse exato momento de vulnerabilidade que você encontra sua verdadeira força. Não é a força de uma fachada, de uma imagem construída, mas a força que vem de aceitar quem você é, com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas e cicatrizes. Porque essas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de resistência, de superação, de um coração que se recusa a ser quebrado. Apesar de tudo, e no momento em que você olha para esse reflexo, você começa a ver mais do que uma pessoa quebrada, mais do que uma figura distorcida pelas inseguranças e medos. Você começa a ver alguém que é digno de amor, de aceitação, de paz. Você começa a ver a imagem de Deus refletida em você, porque Ele te criou à sua imagem e semelhança. E essa verdade, que por tanto tempo foi escondida, começa a se revelar em cada passo que você dá em direção ao seu verdadeiro eu. Eu ainda te espero. Essa é a voz que te chama para longe das distrações, para longe dos padrões impostos, para dentro de si mesmo, onde você finalmente encontra a liberdade de ser quem você realmente é. Ao se permitir ver o seu reflexo, sem medo, ao encarar a verdade sobre si mesmo, você começa a se libertar. Não apenas das expectativas dos outros, mas das suas próprias limitações internas.
Você começa a entender que a sua verdadeira força não está em ser perfeito, mas em ser autêntico. E nesse processo, a transformação acontece. Você deixa de viver em um mundo de falsas promessas e começa a viver em um mundo de possibilidades reais, onde a paz, o amor e a verdade estão à sua disposição. E no final, você descobre que a verdadeira liberdade não está no que você conquista externamente, mas no que você encontra dentro de si. E a voz de Deus, sempre presente, te guia por esse caminho. Eu ainda te espero. A mudança, essa palavra que nos faz tremer. A palavra que, quando dita, parece carregar consigo todo o peso de um novo começo e, com isso, a promessa do desconhecido. Não é fácil aceitar a mudança. Muitas vezes, ela nos exige algo que não estamos dispostos a dar. A mudança pede que saíamos da nossa zona de conforto, que deixemos para trás o que conhecemos, que arrisquemos e que enfrentemos o que está por vir, mesmo sem saber o que é. O medo de mudar é uma sombra que nos acompanha e nos convence de que é melhor ficar onde estamos, mesmo que isso signifique ficar estagnado, em um ciclo que não leva a lugar nenhum. O medo diz que o conhecido, por mais doloroso que seja, é mais seguro que o desconhecido. Ele te abraça com promessas de que, ao permanecer no lugar onde você está, ao evitar o risco, você estará protegido. Mas a verdade é que a mudança é a única constante na vida. O universo está em constante movimento e a natureza nos ensina que se não evoluirmos, morremos. Não fisicamente, talvez, mas emocionalmente, espiritualmente. A mudança é um processo natural e ainda assim resistimos a ela como se fosse uma ameaça. Tentamos evitar que ela nos atinja. Tentamos segurar o que temos, mesmo sabendo que isso não nos serve mais, que isso não é mais nosso. Nos apegamos ao familiar, ao antigo, ao que já passou, porque temos medo do que vem depois. Temos medo de nos perder, de errar, de não ser capazes de lidar com o que está por vir. Temos medo de falhar, mas no fundo há algo dentro de você que já sabe. A mudança é necessária. Você sabe que ela está chegando, sabe que não pode mais escapar dela. Talvez você tenha tentado ignorá-la, fingido que ela não existe, mas ela está ali, esperando para ser aceita, esperando para ser abraçada. E nesse momento, quando o medo parece maior que a coragem, é quando você precisa parar e ouvir a voz silenciosa que está te chamando para esse novo começo, essa nova fase, esse novo eu que ainda não apareceu, mas que já está dentro de você, esperando para ser vivido. Eu ainda te espero. Essas palavras não são uma ameaça, mas um convite para que você se entregue à mudança, para que você pare de lutar contra ela e comece a trabalhar com ela. Porque a mudança não é inimiga, ela é a chave para o crescimento. Ela é a transformação que você tanto busca, que você tanto deseja, mas que tem medo de aceitar. A mudança não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Cada passo que você dá em direção à transformação é um passo mais próximo de quem você realmente é. Cada dia que você escolhe abraçar a mudança é um dia que você se aproxima mais da pessoa que foi feito para ser. A mudança, no entanto, não é um evento que acontece de uma só vez. Ela não é algo que você pode forçar ou acelerar. A mudança é uma jornada, e assim como qualquer jornada, ela tem seus altos e baixos. Você vai se deparar com momentos de incerteza, momentos em que o medo vai tentar te paralisar, momentos em que você vai duvidar da sua própria capacidade de seguir em frente. Mas é justamente nesses momentos que você precisa lembrar: Deus está te esperando do outro lado. Eu ainda te espero. Essas palavras são a garantia de que, independentemente do que aconteça, Ele estará lá para te guiar, para te dar força e coragem, para te ajudar a atravessar os momentos de escuridão e incerteza.
Mudar é um ato de fé. Fé de que o que está por vir é melhor do que o que ficou para trás. Fé de que, apesar da dor da transformação, existe algo mais belo, mais grandioso te esperando. É preciso ter coragem para deixar ir o que já não te serve mais, para permitir que algo novo tome o seu lugar. E quando você finalmente se entrega a esse processo, quando você aceita que a mudança é uma parte essencial de sua jornada, você começa a perceber que não está sozinho. A voz de Deus, suave e constante, te acompanha a cada passo. Ele não te abandona na mudança, ele te guia por ela. E ao dar cada passo em direção ao novo, você começa a perceber que a mudança não é um fim, mas um começo. Eu ainda te espero. Essas palavras não são um consolo vazio. Elas são uma promessa de que, por mais difícil que seja, por mais desconfortável que a mudança possa parecer, há algo mais esperando por você. Há uma versão mais plena, mais forte, mais autêntica de si mesmo, que só pode ser alcançada quando você decide enfrentar o medo e seguir em frente. A mudança, no final, não vai parecer tão assustadora. Ela vai ser a libertação que você tanto buscava, a oportunidade de se tornar quem você foi destinado a ser. E você perceberá, no final de tudo, que a mudança foi o maior presente que você poderia ter recebido. Aceitar a mudança é aceitar a vida. Aceitar a mudança é aceitar que, apesar do medo, apesar da dor, você está vivo. E é nesse estado de vivência plena que você encontra o verdadeiro propósito de sua jornada. Porque, no fim, a mudança não é apenas sobre o que acontece fora de você, mas sobre o que acontece dentro de você. E, quando você se permite mudar, você se torna não apenas uma versão mais forte de si mesmo, mas uma versão mais próxima de Deus. Ele te espera na mudança, e é através dela que você encontra a liberdade que tanto deseja. Você já se sentiu perdido em meio à dor? Como se ela fosse uma tempestade que não te deixa respirar, que te arrasta, te atinge com toda a força, de uma força que você não consegue controlar? Há momentos em que a dor parece consumir toda a sua energia, onde ela invade cada parte do seu ser e não há onde se esconder. Ela te encontra em lugares que você nem sabia que existiam, nas profundezas do seu ser, e ali ela fica, silenciosa e pesada, te lembrando do que você gostaria de esquecer. Você já tentou fugir dela? Já procurou maneiras de distraí-la, de ignorá-la, de esconder-se dela? Mas por mais que você tente, ela sempre volta, como uma sombra que se recusa a te abandonar. A dor, por mais difícil que seja, é uma parte natural da jornada. Ela vem quando menos esperamos e muitas vezes se instala em nossas vidas sem aviso prévio. Ela nos força a encarar a realidade que estamos tentando evitar. Nos faz perceber as falhas, as perdas, os erros. Ela nos põe de frente com a fragilidade humana, com a nossa vulnerabilidade, e muitas vezes nos faz questionar se seremos capazes de sobreviver a ela. E nos momentos em que tudo parece perdido, quando você sente que não há mais forças para continuar, a dor parece querer te afundar, te fazer acreditar que não há mais saída. Mas há algo dentro de você que não desiste. Há uma chama dentro de você que se recusa a se apagar, por mais que a tempestade pareça tão forte. E no meio da dor, há uma verdade silenciosa que começa a surgir. É uma verdade que você não pode ignorar. Uma verdade que te chama para um lugar onde a dor não é mais um fardo, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para crescer, para evoluir, para transformar a dor em algo mais. Porque por mais que a dor seja avassaladora, ela também carrega dentro de si uma semente de transformação. A dor não é apenas sofrimento, ela também é aprendizado, é crescimento, é a força que surge quando você se recusa a ser vencido por ela.
E então, no meio da tormenta, você ouve uma voz suave, mas firme, dizendo: eu ainda te espero. Não uma voz que te diz para ignorar a dor, mas uma voz que te lembra que mesmo na dor, você não está sozinho. Ela te lembra que a dor é uma parte da jornada, mas não é o fim dela. A dor, por mais intensa que seja, não define quem você é. Ela não define o seu futuro. O que define quem você é e o que será de você é a forma como você escolhe lidar com essa dor. Você pode se deixar consumir por ela ou pode escolher usar a dor como combustível para se tornar mais forte, mais sábio, mais conectado com o que realmente importa. A dor pode te quebrar, mas também pode te moldar. A dor pode te derrubar, mas se você permitir, ela também pode te levantar. É nesse momento, quando tudo parece perdido, que você começa a perceber algo profundo. A esperança não é uma promessa de que as coisas vão melhorar imediatamente, mas uma certeza interna de que a mudança está em andamento. A esperança não depende de um cenário perfeito, de um futuro sem desafios. A esperança depende da sua capacidade de continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Ela é uma força invisível que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando você não sabe onde o caminho vai te levar. Ela está em cada passo, em cada respiração, em cada momento em que você escolhe não desistir. E é quando você finalmente entende isso, quando percebe que a dor não é o fim da sua história, mas apenas uma parte dela, que você encontra a verdadeira esperança. Não a esperança de que a vida será sempre fácil ou sem obstáculos, mas a esperança de que você tem a capacidade de superar qualquer coisa. A verdadeira esperança não é uma expectativa do futuro, mas uma certeza interna de que você é mais forte do que qualquer dor. E é nesse momento, quando você escolhe não se render à dor, que a verdadeira transformação começa. A dor perde seu poder sobre você, porque você finalmente entende que ela não pode te definir. Ela não pode te derrubar de forma permanente, porque dentro de você existe uma força que é mais forte do que qualquer tempestade. A dor pode ser um mestre severo, mas também é um mestre que te ensina o que é realmente importante. Ela te ensina sobre a sua própria resiliência, sobre a sua capacidade de resistir, sobre a sua capacidade de crescer mesmo no meio da adversidade. E é através dessa aprendizagem que você encontra a esperança verdadeira. A esperança não vem de fora, ela não vem de circunstâncias perfeitas ou da ausência de sofrimento. A verdadeira esperança nasce do interior de cada ser humano, da capacidade de acreditar que, por mais difícil que seja, sempre haverá uma luz no fim do túnel, sempre haverá algo maior esperando por você do outro lado da dor. E Deus, que te aguarda pacientemente, sabe disso. Ele sabe que a dor pode ser difícil. Ele sabe que a jornada pode ser longa, mas Ele também sabe que você é capaz de atravessá-la. Eu ainda te espero. Essas palavras são a promessa de que mesmo quando a dor parece insuportável, mesmo quando você se sente sozinho, Ele está ao seu lado. Ele não vai te abandonar, não vai te deixar na tempestade sem ajuda. Ele está esperando por você do outro lado da dor, pronto para te guiar para a paz, para o alívio, para a liberdade. E ao seguir essa voz, você vai encontrar a esperança verdadeira. A esperança que transcende a dor, que a transforma em uma força de crescimento e renovação. A dor é parte do processo, mas a esperança é o que nos faz seguir em frente. E com essa esperança, você encontrará a luz, você encontrará o sentido e, acima de tudo, você encontrará a força que está dentro de você. Eu ainda te espero. E quando você ouvir essa voz, vai perceber que a dor não te quebrou. Ela te fortaleceu. E a verdadeira liberdade vem quando você entende que mesmo na dor, há uma beleza escondida, há uma razão, há um propósito maior. E essa razão é a sua transformação.
A dor pode ser o que te molda, mas a esperança é o que te liberta. A solidão, esse estado de estar com os próprios pensamentos, de enfrentar o silêncio sem distrações, sem a interferência do mundo exterior, pode ser aterrorizante. Muitos temem a solidão como se ela fosse um castigo, um vazio que precisa ser preenchido imediatamente com qualquer coisa que possa fazer o coração parar de gritar. A solidão se apresenta como um inimigo, algo que não podemos controlar, que nos faz questionar o que estamos fazendo de nossas vidas. Estamos tão acostumados a estar cercados de barulho, de companhias, de afazeres, que quando somos confrontados com a quietude, somos desestabilizados. Por que essa solidão dói tanto? Porque ela nos faz sentir como se estivéssemos perdendo algo precioso. A verdade é que a solidão não é uma perda, mas uma oportunidade de encontro. Um encontro com nós mesmos, um encontro com a parte mais pura e verdadeira de quem somos. É no silêncio da solidão que somos forçados a ouvir aquilo que sempre tentamos ignorar: nossos próprios sentimentos, nossas próprias dores, nossas próprias necessidades não atendidas. O desconforto da solidão não é o problema é o que fazemos com ela. Por que tememos tanto essa solidão quando ela é, na verdade, o solo fértil para nosso crescimento mais profundo? Vivemos nossas vidas em um ritmo frenético, tentando preencher todos os espaços, todos os momentos, com algo ou alguém, porque a ideia de ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos nos assusta. A solidão traz à tona o que não podemos mais ignorar. Ela nos desafia a olhar para dentro e enfrentar o que temos escondido nas sombras de nossa mente. E isso, por mais assustador que seja, é uma das partes mais poderosas da nossa jornada. Porque é na solidão que Deus se encontra com você. No silêncio, Ele fala mais alto, não com palavras, mas com a presença, com o conforto que ultrapassa a compreensão humana. A solidão, em sua essência mais pura, não é um espaço de abandono, mas um convite para o encontro mais profundo, o encontro com o divino dentro de você. Muitas vezes, procuramos respostas fora de nós mesmos, buscando soluções em pessoas, em situações, em ocupações. Mas a verdade é que, ao contrário do que a sociedade nos ensina, não é no mundo exterior que encontraremos a paz verdadeira. Ela reside em nosso interior. E a solidão, embora possa parecer desconcertante, é o espaço onde podemos finalmente ouvir a nossa própria alma. É quando estamos sozinhos que conseguimos ver claramente quem somos, sem as máscaras que colocamos para agradar aos outros ou para seguir as expectativas externas. É quando estamos sozinhos que podemos realmente fazer uma pausa e refletir sobre nossa vida, sobre nossos erros, nossos acertos, nossas vitórias e nossas derrotas. E quando encaramos tudo isso, percebemos que, na verdade, não estamos sozinhos. Deus está conosco, esperando pacientemente, pronto para nos guiar. Quando você se encontra na solidão, seja ela escolhida ou imposta, o que está realmente acontecendo é que Deus está pedindo para que você olhe para dentro de si e descubra o que Ele já colocou em seu coração. Você tem sido tão ocupado, tão imerso em atender às demandas do mundo, que esqueceu de ouvir sua própria alma, de perceber as necessidades do seu espírito. A solidão é a oportunidade de parar e refletir, de perceber que Deus já está falando com você, mas você não tem escutado, porque o barulho ao redor tem sido tão forte. Ele está te chamando para este momento, não para te isolar, mas para te restaurar, para te curar de dentro para fora. Eu ainda te espero. Essa voz que te chama na solidão não é uma voz de abandono, mas uma voz que te deseja encontrar, te deseja mostrar o caminho de volta para quem você realmente é. Ele não te deixa no silêncio sem propósito.
Ele está te esperando para que na quietude você se reencontre. Porque no fim, o maior inimigo da solidão não é a ausência de companhia, mas a falta de conexão consigo mesmo. O mundo pode ser ruidoso, o mundo pode tentar te afastar de quem você é, mas na solidão, Deus te chama para voltar a olhar para você. Quando você se encontra consigo mesmo, você também se encontra com Deus. Ele está esperando por você para te revelar as partes mais profundas e mais bonitas da sua alma. Ele quer que você entenda que por mais que você tenha se perdido, Ele nunca te abandonou. A solidão é muitas vezes vista como uma sentença de abandono, mas na verdade é um espaço sagrado onde a alma pode respirar, onde as feridas podem ser curadas e onde a paz verdadeira pode ser encontrada. Ao aprender a abraçar esse momento, você encontra o espaço para reconectar com o que realmente importa. Deus não te chama para a solidão como uma forma de punição, mas como uma forma de cura. Porque, para poder avançar na vida, é preciso parar, refletir e entender quem somos realmente. Você já parou para considerar que a solidão pode ser um presente que te oferece o tempo necessário para reavaliar sua vida, para se conectar com sua verdade mais profunda e, acima de tudo, para reconhecer que Deus nunca te deixou. Ele está te esperando na quietude. Ele está te esperando naqueles momentos em que você se sente perdido, em que você se sente só. Ele está lá, silencioso, mas presente. E quando você se permitir viver essa solidão com Ele, você perceberá que não está realmente sozinho. O silêncio se torna uma conversa profunda. O vazio se torna uma presença. A solidão não é o fim, mas o começo de uma nova jornada, onde você pode se encontrar com Deus e com a sua verdadeira essência. A cada passo dado na solidão, você se aproxima mais de seu eu verdadeiro. E à medida que se aproxima desse eu mais profundo, também se aproxima de Deus. Ele te espera nesse lugar silencioso. Ele te espera no fundo do seu ser. Quando você se permitir ser encontrado por Ele, descobrirá que a solidão é a chave para a sua liberdade. Porque, em última instância, quando você se encontra consigo mesmo, você se encontra com Deus. E isso é o que Ele sempre quis para você. E Ele está ali, aguardando com amor e paciência. Eu ainda te espero. O tempo, esse mistério que parece escorrer entre os nossos dedos, que ao mesmo tempo nos aprisiona e nos liberta. Como podemos medir o tempo, quando na realidade ele é um conceito tão fluido, tão elusivo? Vivemos nossas vidas em busca de algo que podemos chamar de fim, como se existisse uma linha de chegada a ser alcançada, uma meta a ser atingida, um ponto de descanso ao qual devemos nos dirigir. A verdade, no entanto, é que o tempo não é uma linha reta. Ele não é uma sequência de passos claros e organizados. O tempo é um ciclo, uma espiral que continua a girar, levando-nos para frente, mas também nos fazendo revisitar o passado, nos fazendo refletir sobre o presente, nos desafiando a viver o agora. O que você está fazendo com o seu tempo? Está contando os minutos, os dias, os anos, na esperança de que o futuro traga algo melhor? Está esperando, sempre esperando, que algo fora de você mude para que você finalmente possa se sentir em paz? Ou você está vivendo plenamente, aproveitando cada momento como se fosse único, como se a eternidade estivesse contida em cada segundo? O tempo, para nós, parece algo finito. Temos uma sensação de urgência, como se cada segundo fosse precioso e, ao mesmo tempo, fugaz. Quando você olha para o futuro, vê um mar de incertezas. E quando olha para o passado, percebe o quanto ele foi perdido em busca de algo que talvez nem fosse necessário. E no meio disso tudo, o presente escorre pelas suas mãos como areia. Vina,
E você se vê preso no ciclo da espera, na esperança de que o que vem depois seja melhor, mais fácil, mais confortável. Mas o que você não percebe é que a única coisa que realmente existe é o agora, o presente, o momento que está diante de você neste exato instante. Quantas vezes você já se pegou preso no futuro, esperando que algo acontecesse para que sua vida finalmente tivesse sentido? Quantas vezes você olhou para o passado com nostalgia ou arrependimento, desejando poder voltar e corrigir os erros, as escolhas que você fez? Mas a vida, em sua essência, acontece no presente. E o que é o presente senão o tempo que Deus te dá para experimentar a plenitude da sua criação? Cada segundo é uma oportunidade de viver, de amar, de aprender, de crescer. E é no agora, nesse exato momento, que a transformação acontece. Eu ainda te espero. Essas palavras ecoam como um lembrete de que não importa onde você esteja, no ciclo do tempo, não importa o quanto você tenha perdido, o quanto você tenha se esquecido de viver, Deus te aguarda no presente. Ele não está esperando por você em um futuro distante, nem te julga pelos erros do passado. Ele está aqui, agora, esperando que você perceba que o verdadeiro sentido da vida não está nas metas que você estabelece, mas na capacidade de viver plenamente o momento presente. O tempo não é algo que se esgota, não é uma corrida que você precisa vencer. O tempo é uma dádiva, é um presente divino que te é dado a cada respiração, a cada batida do coração. O futuro sempre será incerto. Nunca poderemos prever exatamente o que acontecerá. Não importa quantos planos façamos, não importa quantas metas alcancemos. E o passado? Bem, o passado já passou. Ele não pode mais ser alterado. Não importa o quanto nos esforcemos para reescrevê-lo ou para entendê-lo de forma diferente. O único momento que você realmente tem, o único tempo que você pode viver, é o agora. E é aqui, no presente, onde você se encontra com Deus. Ele está esperando por você, não em um amanhã distante, mas no agora. Não naquilo que você ainda precisa alcançar, mas naquilo que você já é. Esse tempo, o agora, é onde a verdadeira transformação acontece. Quando você se entrega ao momento presente, quando você deixa de esperar por algo melhor e começa a viver com gratidão o que tem, você encontra a verdadeira liberdade. A liberdade não vem do controle do tempo, mas da aceitação do tempo. Deus te espera aqui, nesse momento, porque é no agora que Ele pode te encontrar. E quando você perceber isso, quando realmente entender que o tempo não é algo que se perde, mas algo que se vive, você começa a perceber que a verdadeira paz está em aceitar o tempo como ele é, sem pressa, sem ansiedade, sem medo. E ao perceber isso, você finalmente entende que o tempo não é uma corrida contra o relógio, mas uma dança. Uma dança entre você e o divino, onde cada passo é dado com paciência, com amor, com confiança de que tudo tem o seu tempo. Você já se deu conta de que a transformação não acontece no futuro? Ela começa agora. Não importa o que você tenha vivido ou o que ainda esteja por vir. O que importa é que, neste momento, você tenha a oportunidade de ser quem Deus te criou para ser. E quando você se permite viver plenamente agora, você começa a ver que o tempo é infinito. Ele não é medido pelos segundos ou pelas horas, mas pela profundidade com que você experimenta cada momento. E à medida que você mergulha nessa profundidade, percebe que, na verdade, o tempo não passa, ele se torna eterno. O tempo é um presente que Deus te oferece para viver cada instante com intensidade e com propósito. E ao fazer isso, você se conecta com o divino, com a verdade que Ele está esperando para revelar a você. Eu ainda te espero. Estas palavras não são apenas um lembrete de que Deus aguarda por você, mas um convite a viver o presente, a deixar de lado a ansiedade do futuro e os arrependimentos do passado. Porque é no agora, é no tempo,
que você tem diante de você, que Deus pode te encontrar, pode te transformar e pode te mostrar o caminho que te levará à verdadeira paz. A verdadeira liberdade não está no controle do tempo, mas na entrega ao tempo que Deus te oferece, no presente, no agora, onde Ele te espera para que você viva a plenitude da sua presença. Amar é talvez a experiência mais intensa que podemos viver. O amor nos eleva, nos transforma, nos revela uma profundidade emocional que poucos outros sentimentos conseguem alcançar. Mas, ao mesmo tempo, o amor também pode nos ferir, pode nos fazer sentir vulneráveis de uma maneira que nunca imaginamos ser possível. A dor de amar é algo que todos nós já sentimos em algum momento. A dor de querer alguém e não ser correspondido. A dor de dar tudo de si e ver que a outra pessoa não está disposta a fazer o mesmo. A dor de perder alguém que amamos. O amor pode ser um farol de luz em nossas vidas, mas também pode ser a escuridão mais densa quando nos sentimos deixados para trás, quando nos sentimos rejeitados, quando nos sentimos invisíveis aos olhos de quem mais desejamos. Mas o amor não é uma emoção simples. Ele não é apenas sobre momentos de felicidade e cumplicidade, mas também sobre sacrifício, sobre entrega, sobre a disposição de ir além de nós mesmos. Amar alguém é dar-se de forma incondicional, esperando nada em troca, entregando o melhor de si mesmo, mesmo que isso signifique se colocar em uma posição de vulnerabilidade. Mas muitas vezes, essa entrega não é correspondida da mesma maneira, e o que sentimos é uma dor que não podemos explicar, uma dor que se mistura com a saudade, com o arrependimento, com a sensação de que talvez não sejamos suficientes. É nesse ponto que nos deparamos com a questão mais profunda do amor. Será que somos dignos dele? Ser amado pode ser tão difícil quanto amar. Porque, em algum lugar dentro de nós, sentimos que não merecemos esse amor. Talvez tenha sido o que alguém nos disse no passado. Talvez tenha sido o que acreditamos sobre nós mesmos. Mas a verdade é que nos tornamos desconfiados do amor. E essa desconfiança nos impede de receber o amor genuíno que é oferecido a nós. Como podemos nos abrir para o amor verdadeiro se não acreditamos que somos dignos dele? Como podemos aceitar o amor de Deus, que é incondicional e perfeito, se nos vemos como imperfeitos, frágeis e falhos? E, no entanto, Deus nos ama. Não porque somos perfeitos, mas porque somos seus. O amor de Deus não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Ele nos ama exatamente como somos, com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições. E esse amor divino é o amor que nos cura, que nos liberta, que nos faz perceber que a dor de amar e ser amado não é o fim da jornada, mas apenas o começo. Porque ao sermos amados por Deus, começamos a entender que o amor não é uma transação, não é uma barganha, não é algo que se ganha ou se perde. O amor de Deus é constante, é eterno, e Ele nos ensina a amar de uma forma nova, a amar não para receber, mas para dar, a amar não para ser amado de volta, mas para refletir a luz divina que nos foi dada. Eu ainda te espero. Essas palavras não são apenas um consolo nas horas de dor, mas um lembrete de que mesmo quando nos sentimos desamparados, mesmo quando nos sentimos rejeitados, Deus está sempre ali, esperando por nós. Ele nos ama de maneira tão pura e verdadeira que nunca nos deixa sozinhos. Mesmo quando nos sentimos incapazes de amar a nós mesmos, Ele nos ama. E esse amor, essa aceitação divina, é a base sobre a qual podemos começar a curar nossas feridas e aprender a nos abrir novamente para o amor dos outros. Ele está esperando para nos ensinar o verdadeiro significado do amor, para nos mostrar que a dor do amor não é um sinal de falha, mas uma oportunidade de crescimento.
A dor de amar é real, mas também é transformadora. Ela nos ensina sobre os limites do nosso coração, nos desafia a ir além de nossa zona de conforto e nos prepara para amar de uma maneira mais profunda, mais verdadeira. E, ao aprender a amar sem medo, ao aprender a se entregar ao amor sem expectativas, encontramos a liberdade. A liberdade de dar e receber amor sem condições, sem reservas, sem barreiras, porque o amor verdadeiro não tem medo da dor. O amor verdadeiro sabe que a dor é passageira, mas o amor é eterno. Quando você se permite amar de verdade, quando você se permite ser amado de verdade, você entra em um estado de paz e cura que transcende qualquer dor. E é aqui que a verdadeira transformação ocorre. Porque ao nos permitirmos ser amados por Deus e ao aprender a amar de volta com a mesma intensidade e compaixão, começamos a entender que o amor não é algo que precisamos buscar fora de nós mesmos. O amor já está dentro de nós. Ele é uma parte intrínseca de quem somos, uma expressão da nossa essência divina. Eu ainda te espero. Deus espera que você entenda isso. Ele espera que você se permita sentir o amor que Ele tem por você. E, ao sentir esse amor, você começa a ver o mundo com outros olhos, com os olhos do coração, com os olhos da compaixão. O amor se torna a força motriz de tudo o que você faz. E a dor que você sentiu ao amar no passado se transforma em sabedoria e empatia. Amar e ser amado é uma jornada. E não importa quantas vezes você tenha se ferido ao longo do caminho, não importa quantas vezes tenha se sentido rejeitado ou não correspondido, Deus te ama com um amor incondicional e Ele está sempre à espera de que você se abra a esse amor. Ele espera que você se permita amar sem medo, sem reservas, sem hesitação, porque no fim o amor é o que nos cura, o que nos liberta, o que nos transforma. E, ao aceitar esse amor divino, você começa a entender que a verdadeira dor do amor não é a dor de dar, mas a dor de não se permitir receber. E, ao receber esse amor, você se torna mais inteiro, mais completo, mais conectado com Deus e com os outros. Eu ainda te espero. Essas palavras são um lembrete de que o amor está sempre disponível para você. Ele nunca te abandonou. Ele te espera com paciência e com um amor eterno. A vida é repleta de momentos que exigem coragem. Alguns são sutis, outros avassaladores, mas todos, de alguma forma, nos convidam a dar um passo em direção ao desconhecido. Mas há um momento, um ponto de inflexão, quando o chamado não pode mais ser ignorado. Ele vem com um peso tão profundo que não se trata mais de escolher ou não escolher, mas de se entregar. É o grande mergulho, a decisão de ir fundo em águas desconhecidas, onde não sabemos o que nos espera, mas sabemos que, ao não ir, perderemos a chance de nos transformar. E é no momento exato do salto, na transição entre o medo e a coragem, que tudo começa a mudar. Você pode ter medo do que virá, mas, na verdade, o medo é a última barreira antes da sua verdadeira libertação. Porque o mergulho que você tem que fazer não é apenas físico, é emocional, é espiritual. Você se entrega ao fluxo da vida, ao que está além da sua compreensão, ao que está além do controle. Este é o ponto onde você se despede de tudo o que conheceu até agora. O que foi ficou para trás, não porque você queira ignorá-lo, mas porque você percebe que para continuar a jornada, precisa avançar sem as amarras do passado. A dor, as cicatrizes, os erros, tudo isso ainda faz parte de você, mas não pode mais ser o que define o seu caminho. Este é o momento de entender que, ao se entregar a esse grande mergulho, você não está abandonando o que foi, mas se permitindo abrir espaço para o que pode ser. A coragem para mergulhar é a coragem de aceitar que você não sabe o que virá,
mas de confiar que o que quer que aconteça, você será capaz de lidar com isso. Porque, ao mergulhar, você se descobre mais forte do que jamais imaginou ser. O medo começa a dissipar, e o que antes parecia um obstáculo se torna o combustível da sua transformação. Mas, para mergulhar, você precisa abrir mão do controle. Você precisa entender que o controle é uma ilusão, uma tentativa de prender a vida dentro de uma caixa, de manter tudo sob suas mãos. A vida não pode ser contida dessa forma. Ela é fluida, é mutável, e você precisa aprender a dançar com ela, a se entregar ao que vem sem resistir, sem querer entender tudo antes de agir. O grande mergulho é um convite à fé. A fé de que, mesmo sem ver o que está à frente, você será capaz de atravessar as águas turbulentas, porque no fundo você sabe que Deus está ali, aguardando por você, pronto para te guiar por cada onda, por cada correnteza, por cada movimento. A verdade é que a única maneira de alcançar a paz verdadeira é abraçar a incerteza, a dúvida, e mesmo assim continuar a nadar. E é nessa confiança, nessa entrega, que você começa a perceber algo profundo. O grande mergulho não é sobre ser perfeito. Não é sobre não sentir medo. O grande mergulho é sobre se permitir cair, se permitir falhar, se permitir ser vulnerável. Porque é nesse estado de vulnerabilidade que você se torna verdadeiramente forte. Você pode ter tentado controlar tudo antes, tentando planejar cada passo, mas, no momento em que você decide mergulhar, você solta as rédeas e se entrega ao fluxo da vida. E ao fazer isso, você começa a perceber que o controle nunca foi realmente seu. Você nunca esteve sozinho nesse caminho. Deus sempre esteve ao seu lado, esperando pacientemente, pronto para te guiar em cada movimento, pronto para te amparar em cada queda. Eu ainda te espero. Essas palavras não são uma ameaça de que você deve fazer algo, mas um convite a se entregar. Elas são a lembrança de que, independentemente do que você enfrente, você não está sozinho. Mesmo nos momentos de mais intensa escuridão, Ele está ali. A voz de Deus é suave, mas constante, e ela te chama para o grande mergulho, para a jornada que só você pode fazer. Você não precisa de todas as respostas agora. Você não precisa de certeza. Você só precisa dar o primeiro passo e confiar que Ele estará lá, segurando sua mão quando você sentir que está prestes a afundar. O grande mergulho também é um convite à transformação. Quando você se entrega ao desconhecido, você se liberta daquilo que te limita. Você começa a entender que, ao aceitar a jornada, você não está se afastando de quem você é, mas está se aproximando da sua verdadeira essência. Tudo o que aconteceu até agora foi preparação para esse momento. Você foi moldado, preparado, refinado pela vida e agora está pronto para dar esse salto. O que está à sua frente não é uma ameaça, mas uma oportunidade de crescer, de se expandir, de se tornar algo maior, mais profundo, mais conectado com o divino. Não há garantias no grande mergulho. Não há promessas de que será fácil ou sem dor. Mas a beleza do mergulho é que, ao abraçar a incerteza, você encontra uma força em você que nunca soubera existir. A vida não é sobre evitar a queda, é sobre aprender a se levantar cada vez que cai. Cada queda, cada desafio, é uma chance de crescer, de expandir, de se tornar mais do que você era antes. O grande mergulho é a jornada de autodescoberta, de enfrentamento de seus medos, de transformação. Ao se entregar, ao deixar ir o que não te serve mais, você dá espaço para que o novo entre. Você dá espaço para a graça, para o amor, para a paz que vem do divino. Eu ainda te espero. Essas palavras são a promessa de que, ao saltar para o desconhecido, você não estará sozinho. Você está sendo
aguardado. O grande mergulho não é um fim, mas um começo. E quando você se permite mergulhar, você finalmente encontra a liberdade que sempre buscou. Porque no final, o verdadeiro mergulho não é para o exterior, mas para o interior. Ao mergulhar fundo em seu ser, você se encontra com Deus, com sua essência, com a verdade de quem você realmente é. A jornada não termina com o mergulho, mas é o mergulho que te leva aonde você foi sempre destinado a estar. À medida que você chega ao fim desta jornada, não sinta que ela termina aqui. O que você vivenciou se estende para além deste momento, para dentro de cada pensamento, de cada sensação que ainda reverbera em seu ser. A experiência, como uma onda que se apaga na praia, não desaparece, mas permanece, pulsando suavemente na memória. O que foi dito, o que foi sentido, agora se encontra guardado como uma semente plantada na terra da sua consciência. O eco do que você experimentou continuará a reverberar, talvez em um suspiro, em um olhar mais atento ou em um simples momento de reflexão. A jornada de descobertas e revelações não se encerra com palavras, ela continua em você. Cada metáfora, cada simbolismo carregado de emoção, agora vive em seu interior. Talvez, sem que você perceba, você já tenha começado a ver o mundo de maneira diferente, a sentir mais profundamente. As dores não são mais sombras, mas mestres silenciosos. As dúvidas não são mais obstáculos, mas convites para o autoentendimento. Você se tornou mais do que era antes, não por algo que foi dito, mas por algo que foi sentido. É assim que a verdadeira transformação acontece. Silenciosa, quase imperceptível, mas infinitamente profunda. Quando você se permite viver essa jornada, se permite ir além das palavras e do conceito, você desperta para um novo sentido. O que foi revelado não é um fim, mas uma nova perspectiva. A dor não desaparece, mas se transforma em força. A solidão não é mais um vazio, mas uma oportunidade de reencontro consigo mesmo. E o amor, que parecia perdido em algum lugar do passado, agora se revela em sua forma mais pura, mais verdadeira. O que parecia impossível se torna uma nova possibilidade. Essa é a magia da jornada. Ela nunca termina, ela sempre se transforma. E no fim, tudo o que você aprendeu se torna parte de quem você é agora. E aqui, no silêncio dessa reflexão, a pergunta que fica é: o que você fará com essa transformação? O que você vai fazer com as sementes que foram plantadas em seu coração? Você será capaz de viver a mudança que começou aqui? Ou vai deixar a correnteza da vida apagar as memórias e os sentimentos que surgiram dentro de você? Você já não é mais o mesmo. O que você decide agora moldará o caminho à sua frente. A transformação nunca é um evento único. Ela é contínua, ela é uma escolha diária. Oração final. Senhor, aqui estamos, diante de Ti, despidos de todo disfarce, sem desculpas, sem barreiras. Não foi apenas um som que ouvimos, não foi mais um vídeo, não foram só palavras. Foi o Teu Espírito nos chamando, foi o Teu coração clamando dentro do nosso. E agora, Pai, não queremos mais resistir. Nos entregamos, nos rendemos, voltamos ao Teu abraço. Não há mais espaço para a indiferença, não há mais desculpas para a distância. Perdoa os passos que demos longe de Ti, os silêncios que guardamos, as omissões e os pecados ocultos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que ignoramos a Tua presença, mesmo quando o Teu amor gritava por nós. Mas hoje, Pai, a história é outra, porque Tu nos encontraste mais uma vez. E se o Senhor ainda nos chama, é porque ainda há esperança. Restaura a fé que se apagou. Sopra sobre as brasas que restaram, acende novamente a chama. Renova em nós o primeiro amor. Arranca de nós a frieza, o peso, a dúvida,
a culpa. Liberta-nos das correntes que ainda nos prendem. Lava-nos, purifica-nos, Senhor. Entra nos lugares mais escuros da nossa alma e traz luz. Restaura nosso espírito, transforma nossa mente, toca, Senhor, o nosso coração. Espírito Santo, enche-nos agora com o teu poder, com o teu vento renovador. Fortalece os fracos, abraça os solitários, sara os corações feridos. Que este momento não seja apenas uma emoção passageira, mas o começo de uma nova estação. Que a partir de agora, quem estava distante se aproxime, quem estava caído se levante, quem estava perdido encontre o caminho. Que os cegos voltem a enxergar e que os secos voltem a florescer no teu jardim. Pai, guarda cada vida que orou, que chorou, que disse, eu volto. Que a tua voz continue ecoando nos corações, mesmo depois que este vídeo terminar. Que a transformação que começou aqui se espalhe como fogo, gerando frutos que durarão para sempre. E quando o inimigo vier com suas acusações, que cada um se lembre. Jesus já pagou o preço. Jesus nos chamou de volta e Ele estará conosco até o fim. Obrigado, Senhor. Obrigado por ainda nos chamar, por ainda nos amar, por nos esperar, mesmo quando não merecemos. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo, sentindo e vivendo este novo começo. Se esta palavra tocou o seu coração, não. Guarde para si. Algo foi semeado em sua alma, algo que precisa ser cuidado, nutrido e espalhado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Alguém que está distante, alguém que o céu está clamando agora, alguém que talvez nem saiba que está precisando ouvir essas palavras. Deixe um comentário abaixo com a sua experiência, a sua visão, ou até mesmo aquela frase que ficou ecoando em sua mente. Porque no final, tudo que vivemos aqui é uma chama, e juntos podemos manter essa luz acesa. Se o Espírito Santo falou com você, compartilhe dizendo, eu ainda te espero. Isso não é só um comentário, é um testemunho que pode alcançar vidas que nem imaginamos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas mensagens que o Espírito tem revelado e clique em gostei se essa palavra te tocou. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar mais corações sedentos. Lembre-se, Deus ainda está chamando. E enquanto houver fôlego, ainda há tempo para voltar. Até o próximo vídeo.